Olá, galera concurseira ligada aqui no PES Concurso. Eu sou o professor Evandro e estou de volta com dicas para concursos públicos no estado do Piauí. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o concurso do Instituto Federal, que está ofertando 81 vagas para o cargo de professor. Então, para começar a nossa conversa, antes de ser professor, também sou concurseiro e já realizei alguns concursos da área de educação do Instituto Federal de Educação. Na verdade, eu fiz um concurso para técnico de ações educacionais em 2010, fui classificado em terceiro lugar para o Polo de Valença, embora a validade do concurso seja de 2 anos, como eu fui só classificado, era uma única vaga, eu não fui chamado, venci o concurso, eu não fui chamado. Em 2019, abriu o concurso para o mesmo cargo, técnicos em assuntos educacionais. Técnico em assuntos educacionais, e aí eu concorri a uma vaga para o Polo de Uruçuí. Fiquei classificado em quinto colocado para o polo e parece-me que na sétima colocação geral. O que acontece? Em 2019, 2020 tivemos a pandemia e a validade do concurso foi suspenso. Isso fez com que demorasse mais tempo a validade do concurso e fossem chamando um a um, né, a fila foi andando e, para minha surpresa, em 2023, eu fui nomeado técnico em assuntos educacionais para o Polo de Uruçuí. E, infelizmente, eu tive que declinar da vaga, da nomeação, porque já estou trabalhando, né, já estava trabalhando naquela época, ainda continuo trabalhando, aqui nas proximidades da capital Teresina. Então, por que eu estou contando essa história para você? Para você entender que antes de dar aula de história, geografia, conhecimentos regionais para concursos públicos, eu também sou concurseiro e quero compartilhar com vocês aqui a minha experiência enquanto concurseiro. É claro que boa parte da minha experiência, para você, amigo concurseiro, professor que está aqui, vai fazer o concurso do Instituto Federal de Educação, você já deve saber mais ou menos o caminho das pedras. O que a gente está trazendo para vocês aqui é algumas dicas para que você não perca seu concurso porque negligenciou determinado conteúdo. Então, o edital do teu concurso, a parte do conteúdo, está bem enxuto. Você tem língua portuguesa, tem legislação para todos os cargos e tem tua área específica. O que a gente percebe? A maioria dos concurseiros já estão habituados a responder questões de língua portuguesa e, claro, específica para o teu cargo, isso é comum. Ora, se você é professor de história, você vai ter que responder questões da tua área, questões de história inerente ao teu ofício enquanto professor de história, professor de química, geografia ou qualquer outra disciplina. Qual é a novidade deste concurso? Na verdade, não é nenhuma novidade nos concursos de educação. Na área de educação, você tem a legislação específica, que é a LDB, as leis direcionadas à educação e fundamentos da educação. Lá na tua parte específica, além de ter conteúdos do teu próprio conteúdo, conteúdo de química, de geografia, de história, qual seja a sua área, né, o conteúdo de direito, qual seja a área lá que tu vai atuar como professor, deve ter também conteúdo dentro da área específica, deve ter conteúdo inerente à BNCC da tua área. Então, nós temos a BNCC para geografia, BNCC para história. Então, esse tópico é importante que você dê atenção também. Então, o que a gente percebe? Muita gente já está familiarizado com a prova de língua portuguesa, já está familiarizado com a prova específica. O que normalmente foge aos olhos do concurseiro? É a legislação. Essa legislação, ela pode ter leves alterações de instituição para instituição. Por exemplo, se você vai fazer o concurso para professor do estado do Piauí, provavelmente a parte de legislação é a LDB ou é a educação dentro da Constituição. Basicamente, é esse tópico de legislação que vai cair para você, professor. Já no caso do IFP, ele acrescentou outros tópicos de legislação, porque ao fazer o concurso para o Instituto Federal de Educação, você se tornará, ao caso passando no concurso, sendo nomeado, tomando posse, você vai ser servidor público. Então, os concursos do Instituto Federal do Piauí costumam cobrar questões da Lei 8.112, que é a lei que rege o Serviço Público Federal. Então, você não pode negligenciar. Porque se aparecer 2 ou 3 questões deste tópico e você não acertar, né, você corre o risco de perder tua questão, mesmo sendo muito bem em português e na parte específica, tu perde para alguém que está se preparando
focado para fechar as provas, né? Para fazer a diferença. A maioria dos professores já que vão fazer esse concurso já está em sala de aula. São professores experientes. Então, eles normalmente dominam suas áreas. E língua portuguesa, para aqueles que tiver alguma dificuldade, vai fazer um cursinho. Eu até aconselho, aqui no estado do Piauí, você tem muitos professores que dão cursos online de língua portuguesa para concurso, dão cursos presenciais que são excelentes. E eu só não vou aqui nominar esses professores para não correr o risco de ser injusto com algum que eu possa esquecer. Então você bota aí no Instagram cursos de língua portuguesa no estado do Piauí, você vai encontrar vários. E talvez aí no teu estado, se você que vai vir de outro estado para fazer o concurso do Instituto Federal do Piauí, também vai encontrar. Então preste atenção no que a gente está trazendo de novidade. Nós do PES Concurso resolvemos fazer um material da legislação comum a todas as disciplinas. Então, esse material ele está organizado da seguinte forma: você tem lá o link de acesso à letra da lei ou à resolução, que você deve ler pelo menos uma vez antes de começar a resolução das questões, e uma seleção de questões. Então, nós temos Constituição, a Constituição da República Federativa do Brasil. A gente pegou lá o título 3, o capítulo 2, a seção 1, que retrata da educação, incluindo suas atualizações. Você tem esse tópico, é um tópico relativamente pequeno, vai dar 14 a 19 páginas, vai depender da fonte, né? Então você faz a leitura deste tópico e responde as questões. Então coloquei ali aproximadamente 80, 85 questões só desse tópico neste material. O segundo tópico é a Lei 8.112. Aí você tem um leque maior, porque são muitos artigos. É claro que neste material eu fiz questão de destacar para você quais são os artigos que mais caem, quais são os tópicos da Lei 8.112 que mais caem nas provas de concurso. E a gente selecionou também questões de concursos anteriores para que você treine. No caso da Lei 8.112, como é um texto maior, como é um documento maior, nós colocamos aí cerca de 300 questões só sobre a Lei 8.112. No caso do tópico 3, que é a Lei 11.893, 11.892, de 29 de dezembro de 2008, que cria a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. É a lei que cria os institutos federais. Esta lei também a gente colocou algumas questões, eu acho que acredito ter mais de 100 questões, 90, quase 100 questões, só sobre esta lei. Sempre pensando naquilo que cai com maior frequência lá na tua prova de concurso. Aqui a gente está tentando explicar para você que você não pode negligenciar. Se você vai fazer a prova do concurso do IFE, você precisa ler pelo menos uma vez esta legislação. E o nosso objetivo aqui é compilar num único documento. E, claro, selecionar questões focando a banca do teu concurso. Esta banca, que vai fazer o concurso do Instituto Federal de Educação agora em 2026, é a mesma que fez o concurso de 2019, se não me falha a memória. Inclusive, em 2019, eu fiquei classificado e foi esse que eu falei para vocês e terminei sendo premiado com a nomeação. Eu fiquei muito grato, fiquei muito honrado, mas infelizmente tive que declinar desta nomeação. Então, a Lei 8.892, você precisa ler a letra da lei, e temos também a Lei 9.394, também conhecida como a Lei Darcy Ribeiro, ou a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Você, professor, você precisa ler, é sua Bíblia de cabeceira. Professor que não leu a LDB dificilmente vai passar em concurso público. Então você precisa ler. Você precisa ter lido ela mais de uma vez. Se ainda não leu, leia, por favor. Claro, nós temos lá a letra da lei, você vai ler e você vai responder o máximo de questões possíveis para a prova do teu concurso. Então é importantíssimo que você conheça a LDB. No caso da LDB, nós vamos ter mais de 200 questões só sobre a LDB. Lembrando, todas essas questões a gente colocou o gabarito comentado. E no caso de legislação, o gabarito comentado a gente identifica a correta e indica para você o artigo da lei e fundamenta aquela resposta. Valor de questões baseado em dispositivo legal, em legislação,
Normalmente o que cai é a letra da lei. Não tem muito o que filosofar aqui na prova de legislação não, tá certo? Temos aqui as resoluções, as duas resoluções, a resolução que institui, né, ou que regulamenta, organiza, que é a resolução do Ministério da Educação, e temos a resolução específica dos institutos federais. Uma destas eu tive até dificuldade de encontrar, né? A maioria desses documentos que eu estou falando aqui para você, dessas legislações, você encontra facilmente na internet. Ah, não tem nenhum segredo, não. Tanto que se você se achar preparado para montar seu próprio material, ok, legal. É bom que você não precisa gastar nada com material, né, de comprar material compilado, tá certo? Então, nós temos as duas resoluções, a legislação, e esta aula aqui era basicamente, esta videoaula era basicamente para apresentar esse material para você, caso você tenha dúvida. A gente sempre deixa o link deste produto, no caso aqui, a legislação para todos os cargos. Eu digo para você que é importante você ler toda a legislação e responder questões, né? Aqui nós temos a primeira página, olha como é que está organizado. Você tem aqui legislação, né? A Constituição Federal, né? A educação na Constituição Federal. Tem um link que você vai clicar e vai direto para o texto, né? Deixa eu aqui permitir para você ver. Ó, aí já vamos direto para o texto constitucional. Deixa eu ver se eu consigo aqui para vocês. É porque está no Google Drive e eu não estou compartilhando no Google Drive. Mas quando você clicar aqui neste link, ele vai direto para o texto. Você pode baixar. É um documento livre, não é. Inclusive, você pode encontrar ele na internet. O que eu fiz aqui foi apenas fazer a compilação. O que eu chamo de compilação? Quando você baixar lá o texto da internet, quando você abrir o texto lá na internet, você vai ver várias rachuras, porque ele deixa lá o texto que foi homologado, riscado. E aí a gente fez o seguinte, a gente apagou todos esses textos, né? Deixou só o texto legal que é válido, porque é o que vai interessar para você que vai fazer a prova do concurso, ok? Então é importantíssimo que você leia a letra da lei e que você responda o máximo de questões sobre essas leis e sobre essas resoluções. Lá no edital, o que está previsto para este conjunto de leis são 10 questões. Então você não pode perder essas 10 questões. Você precisa preparar-se para responder essas 10 questões. E é claro, é importante que você responda questões de língua portuguesa e questões também para a tua área. Meu conselho é que você baixe o maior número de provas anteriores para os concursos de institutos federais. Se você encontrar provas da tua área para o concurso do IFE, melhor ainda. E da banca do IFE, aí fica excelente. É importante você treinar, respondeu as questões, conferir o gabarito, descobre por que errou e assim você vai construindo o teu caminho rumo à tua aprovação. Eu costumo dizer que não existe receita de bolo, não tem como. Eu não posso dizer para você aqui, garantir que você vai ser aprovado, só porque você está seguindo as minhas orientações. Porque cada indivíduo, cada concurseiro vai encontrando o seu próprio caminho. O nome do nosso preparatório é PES Concurso, porque a gente acredita mesmo que você constrói o seu caminho passo a passo, né? É claro que se tornou uma coincidência o nome PES Concurso, porque significaria aí P de professor, E de Evandro e S de Silva, que seriam as iniciais do meu nome, e o P de professor. Mas nós adotamos esse PES Concurso porque é importante. Você, na medida em que vai caminhando, vai encontrando aí as dificuldades do teu concurso e vai sandando suas barreiras. E o que é que eu posso dizer? As barreiras que você vai encontrar provavelmente é diferente ou não é 100% igual às barreiras que eu encontrei ou que qualquer outro concurseiro vai encontrar, tá bom? Então a gente está aqui ofertando este material, caso você se interesse. Você tem acesso, você pode clicar, eu vou colocar o link na descrição deste vídeo e também eu vou colocar aqui o QR Code aqui acima para você entrar em contato com o nosso WhatsApp. E se você estiver assistindo essa videoaula pelo Instagram, provavelmente vai ter lá no link da BIOS. Você clica lá, tem vários outros produtos do PES Concurso e vai ter aqui também legislação para o concurso do Instituto Federal 2026 para todos os cargos, ok? Então, ficamos por aqui. Se interessou pelos nossos materiais, entre em contato conosco no link da BIOS e não esqueça do nosso Conselho Universal. Estuda, porque quem estuda, Deus ajuda.